Sejam muito bem-vindos, galera. Estamos aqui diretamente do estúdio Reinventa, direto do Fonte, para falar, né, um pouquinho sobre o que vem acontecendo por aqui, não é não, Douglas? Exatamente. Passamos pelo PIT, tivemos o nosso PIT Stop Fonte, recebemos a PET 027. E hoje trouxemos o Gabriel Elias aqui, podemos dizer, um CEO da PET 027. O founder da PET 027. Vai bater mais um papo com a gente, né? E explicar mais um pouco sobre a PET 027. Exatamente. E para começar, aquela pergunta básica, né? O que é a PET 027 e o que ela busca solucionar? Pessoal, a PET 027 ela é um aplicativo de serviços veterinários e banho e tosa para dentro de casa. A gente quer fazer um trabalho que a gente costuma dizer de home care. A gente quer dar facilidade para o dono de pet de ter todos os serviços perto dele, diminuindo o estresse do seu animal e cada vez mais aos seus olhos, humanizando toda essa parte que a gente costuma dizer. Essa é a função do PET 027. E pet é uma coisa que mexe muito com o pessoal, né? É um filho da pessoa, é uma parte da pessoa. Então, assim, quais são os maiores desafios que você e a PET 027 em geral tem com o cliente nessa questão emocional, nessa questão pessoal? A gente ama os animais, né? Eu sou médico veterinário, a minha equipe também tem uma sócia, uma founder também como médica veterinária. Então a gente já parte daí, né? Todo esse princípio de carinho e zelo por eles, a gente costuma dizer que é chover no molhado. Isso já está intrínseco no processo. Então, isso tudo quando a gente traz para o nosso tipo de serviço, né? Nada mais satisfatório da gente poder fazer esse trabalho junto com quem é dono. Né? Então, cada vez mais trazendo esse cuidado, esse zelo para dentro de casa, cuidando dos que a gente costuma dizer do filhinho, né? Da gente mesmo. E claro que essa visão de vocês como alguém que gosta de pets é fundamental no processo. Mas queria saber também como, você falou, né, a experiência sua no mercado veterinário, da sua sócia, como isso impacta nesse desenvolvimento do negócio. Vocês sabem as dores, vocês já têm um conhecimento ali maior sobre como funciona o sistema. É exatamente isso. Assim, a gente já está no mercado, se a gente somar todos os anos que a gente está atuando, vai dar mais de 25 anos. Né? Então a gente sabe exatamente as dores que cada setor proporciona para a gente e as dores do dono de pet, né? Principalmente a deles. Né? Então, assim, essa questão de estresse, deixar eles dentro de uma gaiolinha e tal, a gente não quer isso. A gente quer cada vez mais que eles tenham essa boa convivência e cada vez mais a tranquilidade da gente poder fazer esse tipo de serviço. Você falou sobre a questão de você ser o founder, tem uma pessoa que tá com você. Acho que assim, vamos tentar reformular essa pergunta. Qual time? Qual o tamanho do time? Quem compõe o time da PET 027 hoje? Hoje a gente está com... O PET 027 ele tá bem aberto, assim, para as pessoas trabalharem com a gente. A gente iniciou com 4 pessoas, né? Comigo, né? O Gabriel, com a Mayra, que também é founder. A gente tem o Daniel, que é o nosso CEO de relacionamento, é o nosso consultor. E a gente tem o Pablo, que é o nosso healer de informação, assim, sabe? De inovação. Uhum. Então, a gente consegue trabalhar com esse time, né? O Pablo, ele capta investimento junto com a gente, foi onde a gente iniciou. E a gente já tem mais 3 pessoas que fazem parte do processo agora. A gente tem o outro Pablo, que é o nosso setor jurídico, a gente tem a Biane, que também entra com o lado comercial junto com a gente, e a gente tem o Yuri, que a gente estava numa reunião agora, que é o nosso CEO de banho e tosa. É ele que vai ajudar nos nossos treinamentos, ele que vai fazer toda a parte operacional junto com a gente. Então, se não me falhou, são 7 ou 8 pessoas. Acredito que sim, agora. Você falou certo, eu tava 4 ali, com mais um Pablo, 7 pessoas, né? 7 pessoas. 7 pessoas. Deu certo. E assim, tudo para compor o melhor time para poder fazer tudo isso que a gente está falando, proporcionar sempre o melhor. E assim, até no Pitch Stop a gente comentou um pouco disso, né? De como, quando você vai fazendo, você vai encontrando problemas que, quando você pensou, você nem lembrava, assim, ou nem imaginou que poderia ocorrer. Em que fase está o PET 027? Já tem o MVP? E quando vocês pretendem lançar de vez, né, o produto? A gente está na fase agora do desenvolvimento de campo. Né? A gente agora está sentindo todas essas dores de como a gente vai trabalhar dentro da casa das pessoas. Né? Esse é o nosso momento. Então a gente está validando tudo isso para a gente sair e conseguir fazer o melhor serviço possível de atendimento. É isso que a gente quer. A gente não quer só fazer um atendimento, a gente quer prestar o melhor atendimento,
né? Que essa é a cara da gente, a gente sabe exatamente disso. Então a gente está exatamente nessa fase, validando esses processos, para acredito que lá para março, abril, a gente já tem o aplicativo pronto. Até o que o Douglas falou, né? Além de mexer com pet, já é algo muito pessoal, muito, né, ali que mexe com as pessoas, você ainda vai estar entrando na casa delas, né? Então tem que ter todo um treinamento tem que ter ali. todo cuidado, todo esse olhar, né, cara? E até para entender, assim, é muito simples a gente falar de um cachorro pequenininho, mas a gente mede com todos os tamanhos possíveis. Inclusive, foi até muito legal, pegando o gancho aqui com relação ao próprio pitch, a gente estava conversando com uma espectadora, pode dizer assim? A gente estava conversando, ela já deu várias ideias pra gente, daqui a gente já surgiu com várias situações, tanto no investimento de visibilidade de marketing, e também algumas ações que a gente pode acontecer no campo. Ela tem um labrador Golden Retriever dentro de casa, dentro do apartamento dela. E ela não consegue ter espaço físico. Como que a gente lida com isso? Então já fez a gente pensar em muita coisa e já mudou várias outras situações. Então, assim, não adianta pensar e ser estático ou engessado, né? Eu acho que isso é um lado positivo da gente também, assim, né? Eu acho que quando você tem uma startup ou quando você pensa mesmo no mercado, ele é muito dinâmico. E a gente tem que lidar com esse tipo de situação. Como que a gente sai dela? E aí, pô, graças a essa conversa que a gente teve aqui no Área 9, já surgiu várias outras vertentes do trabalho da gente. Inclusive parcerias e daí vai. Esse é o caminho que a gente está traçando, sabe? É o processo da inovação, né? Você fazer, você errar, aprender com aquilo, ter um feedback e aos poucos, porque não adianta também você querer minimizar o erro o máximo possível, querer a perfeição, porque não é assim. A inovação é você passo a passo, Sim, de pouco em pouco você tentando acertar, né? a gente até brinca, é o errar menos, né? A Exatamente. gente tenta o mínimo possível dessa questão da margem de erro, mas a gente sabe que isso vai acontecer. Como que a gente lida com isso que faz toda a diferença, né? Então é o caminho que a gente tá trazendo, exatamente como que a gente vai mobilizar todo esse tipo de situação. Não é que não vai ter, mas é o mínimo possível. E se tiver, o que a gente já está programado para sair desse tipo de adversidade? E se tiver, que seja agora na fase de teste, não com o produto final já lançado. A gente não imagina um mundo perfeito depois, entendeu? Mas a gente já sabe como lidar com muita coisa e nesse tipo de teste, por isso que é importante. Exatamente. E assim, fazendo mais por um lado técnico, assim, Uhum. como é tirar uma ideia do papel? Vocês, pô, tirar a pedra inteira. Mas assim, como que é esse processo de tirar uma ideia do papel? Parece que não é uma coisa fácil, simples, né? Exatamente, não é uma coisa simples. Parece que quando a gente chega aqui tá tudo pronto, né? Bonitinho de E ver, outra, né? você começou com 4 pessoas, são 7, isso pra lidar com um aplicativo que, cara, é o que você falou, não é simples. Não. Como que é tirar a ideia do papel? Como é esse processo? É muito estudo, é muita reunião, é muita situação. A gente sai da zona de conforto propriamente dito. Não adianta ter uma boa ideia se ela vai continuar no papel. Uhum. Então a gente, graças a Deus, Papai do Céu foi muito bom pra gente. A gente teve as pessoas certas no momento certo. E a gente acredita muito nisso, porque a gente tinha só uma ideia, né? Então a gente achar as pessoas que pudessem fazer um network junto com a gente, trazer as pessoas que tivessem esse tipo de visão junta, sabe? Isso não é fácil. E graças a Deus a gente apareceu, a gente teve essa questão aí do investimento, a gente teve um aporte da FAPES, isso foi muito interessante também. É importante dizer o quanto que o governo vem ajudando também, isso é legal da gente mostrar, né? Então, a partir do momento que a gente começou a seguir o caminho que a gente está, que hoje é a prestação de serviço, que demorou para chegar até aqui, senão a gente tem que abrir um podcast aí de 3 horas para a gente poder falar desde quando a gente saiu da ideia inicial. Cara, hoje a gente pode dizer que a gente está no caminho que a gente fica mais confortável. Tirar do papel faz toda a diferença, senão é só mais uma ideia. E só puxando um gancho disso, eu vou fazer 2 perguntas em uma. Quais dicas ou qual dica você daria para quem quer tirar a ideia do papel? E agora um pouco mais pessoal, qual dica você daria pro Gabriel, lá de trás, vendo o que tá acontecendo hoje com a PET 027? Qual dica você fala assim, Gabriel, porra, agora passado, faz isso aqui. Qual dica você daria pra pessoa que quer tirar a ideia do papel e pro Gabriel do passado? Para tirar a ideia do papel, procura pessoas. Procura entender o que você está fazendo, como que você está dentro, porque não basta ter uma boa ideia, como falei, né? Então, procura onde eu posso evoluir com elas, quem realmente pode ajudar, aonde eu posso procurar, porque realmente faz toda a diferença. Os hubs de inovação, né? Os hubs de inovação, como a Área 9, a Base 27 e tal, fizeram toda a diferença pra gente. Toda a diferença. Então, a gente teve um network absurdo, assim, até mesmo algumas empresas podendo acelerar a gente. Então, pô, a gente caiu de paraquedas nesse caminho, assim, nesse mundo, e pra gente foi muito legal, assim, de crescer e evoluir. A dica que eu dava pro Gabriel há 3 anos atrás, cara, eu não sei ainda. Sabe por quê? Porque a gente ainda tá nesse caminho.
A gente tá no caminho do entendimento, a gente tá ainda no caminho de trazer as coisas novas, a gente ainda, sabe, a gente tá num mundo que todo dia é uma novidade pra gente, sabe? E assim, a gente tem investido muito em estudo, a gente tem estudado bastante, mas se de repente eu acho que pode se dizer, essa é a melhor dica. Estuda o seu caminho, estuda o seu mercado, estuda o que você está querendo chegar, aonde você quer chegar, e cada vez mais assim, ó, estuda as dores dos seus clientes, se põe no lugar deles, porque é exatamente o que vai fazer toda a diferença depois. Não adianta eu ter uma ideia muito legal que não serve para nada no mercado, sabe? A gente vê muito por aí. É muito legal você fazer, às vezes você tem um investidor, você tem uma grana por trás, você fez uma parada muito maneira. Quem é que vai usar não vai dar sentido para isso, né? E a gente pensou exatamente o contrário. Como te falei, não foi fácil. A gente surgiu de várias ideias. E aí a gente chegou na melhor ideia possível hoje. Então, eu acho que, assim, estuda o mercado. A gente bateu muita cabeça, irmão. Pra estar aqui, assim, nossa, te contar, dá pra fazer um livro. E até nisso que você falou um pouquinho antes sobre conhecer pessoas, sobre os hubs de inovação, ainda mais no mercado capixaba, né? Acredito que as relações são muito importantes. E tem aquela coisa, né? Que, como você falou, você teve a ideia, mas acaba que a gente, por ter uma ideia, a gente tem uma visão um pouco mais apaixonada da ideia. Então, vem pessoas que vão te ajudando a acabar aqui e ali, a ir moldando, e também que tem uma visão da inovação como um todo e não necessariamente, né, de algum segmento específico, né? Todo dia a gente toma isso, assim, sabe? Ou a gente toma uma porradinha no programador nosso, que a gente tem uma visão que aí, de repente, para ele já é mirabolante, sabe? A gente todo dia tem que se adaptar à atual situação do que a gente está, sabendo aonde a gente quer chegar, porque eu acho que é isso que acontece, cara. Assim, às vezes as pessoas ficam muito estáticas e eles não olham para frente, sabe? E assim, acho que para encerrar nosso papo, essa pergunta que você ama fazer. Eu amo fazer essa pergunta. Por que eu, o Gabriel, o Luca, a Letícia, por que a gente deveria fazer o uso do PET 027? Cara, eu acho pelo seguinte, assim, ó. A gente falou que hoje o pet da gente, ele é como se fosse um membro da família, né? Então, você imagina esse membro da família sempre perto de você, da melhor forma possível, sendo assistido do que há de melhor. Ficaria confortável com isso? Essa é a pergunta. Então, assim, a sua pergunta virou uma outra pergunta. Então, assim, se você pode proporcionar o que há de melhor para ele, você não proporcionaria? Com certeza. Então, baixa o aplicativo, irmão. Vai ter isso tudo. Esse foi o Gabriel Elias, da PET 027. A gente agradece a você. Muito obrigado. O nome do fonte, o nome da Gazeta, a gente agradece muito. Cara, muita luz e muito sucesso no seu caminho. Pra gente, irmão. Show. E, ó, volta aqui quando estiver funcionando pra dar os feedbacks. Galera, valeu. Show.